E aí pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo no qual nós vamos analisar a obra de William Russo, Composing Music. Meu nome é Rafael Rick e vamos começar a nossa análise, certo? A gente se encontra aqui no final do capítulo 14, na página 155. Metade dela, onde vamos começar o subtítulo Palavras e o Pequeno Tema. Nós já estudamos o pequeno tema anteriormente e agora vamos ver a relação das palavras com ele, certo? Comecemos então. Agora estamos prontos para dar uma atenção ao pequeno tema. O A, consulte capítulo 4, diz ele. Para esse propósito, vamos usar a escala pentatônica, a qual temos usado a partir da nota Mi, certo? Para a composição de canções, no entanto, é melhor organizar as notas de maneira diferente, começando em Sol. Vide o exemplo DD. Então veja aqui o exemplo DD, a escala pentatônica iniciada em Sol, certo? Mas essa escala seria mais adequada aos nossos propósitos se iniciada em Dó, já que poderia então ser harmonizada no tom Dó maior, usando as regras básicas para progressões diatônicas ou as regras básicas para progressões mistas. Então, se você olhar o exemplo EE, você vai perceber que a escala pentatônica foi iniciada em Dó, certo? Vamos ver então. A letra no exemplo FF é adequada para procedimentos de pequeno tema. Todos os versos têm o mesmo número de sílabas e os primeiros três têm o mesmo esquema rítmico. Okay? Então podemos ver aqui no exemplo FF. Aí sobre o exemplo GG ele diz: do ritmo das palavras poderíamos construir um pequeno tema de A a B, 3 A's e um B, né? Ou AB a C, ou também AB, ou desculpa. Um erro aqui. Então vamos lá. Do ritmo das palavras, poderíamos construir um pequeno tema de A a B, ou também AB a C, ou AA B A. Puta que bosta, hein? Do ritmo das palavras, poderíamos construir também um pequeno tema de AA a B, AB a C ou AA a B C, já que os versos 1 e 2 são próximos em significado e rítmica, e o 3 é bem diferente em significado dos dois primeiros. A melhor forma, no entanto, seria AA B C. Vamos ver aqui no exemplo GG, essa forma sendo aplicada. Okay? Então, perceba que a síncope do compasso 7, o que acentua tanto a palavra to quanto hot, perceba também que a seção C usa notas mais graves do que B, o que permite com que os 8 compassos fechem um ciclo ideal, certo? Então aqui podemos passar para a próxima página. Aí podemos então analisar o exercício 10, que diz o seguinte: harmonia e acompanhamento podem melhorar a melodia e também afetar o significado de um texto de maneiras diferentes. Vamos ver aqui, número 1. Harmonize a melodia no exemplo GG de acordo com as regras básicas para progressões mistas. Certifique-se de que a harmonia é compatível com a letra. Número 2. Use cifras e aloque-as acima do pentagrama, precisamente no ponto em qual devem ser tocadas dentro do compasso. Ou seja, você divide o compasso em 4 tempos imaginários na sua cabeça e você pode pôr a cifra ou no tempo 1, na extrema direita do compasso, extrema esquerda do compasso, ou no tempo 2, um pouquinho mais para o centro, tempo 3 depois do centro e tempo 4 no final do compasso, certo? Número 3. Não use mais do que 2 acordes por compasso. Lembre-se que todas as notas devem ser notas do acorde. E número 4, comece e termine com a tríade de Dó maior, certo? Então aí você vai ver o exemplo HH para poder... Aí você veja o seguinte exemplo. Em Azinho Azinho, do exemplo GG, as palavras dos dois versos são paralelas. Elas têm a mesma rítmica e as palavras importantes caem no mesmo lugar. No exemplo HH a seguir, os dois versos têm a mesma rítmica, mas as palavras importantes caem em lugares diferentes. Entre parênteses, William Russo diz: eu coloquei flechas em cima das palavras importantes. Então, depois de analisar o exemplo HH, podemos analisar o exemplo II, pensando no seguinte.
Para escrever melodias idênticas para esses dois versos, você deve se esforçar para encontrar uma melodia que vai servir cada linha de maneira igualitária. Um approach é dar ênfase à palavra dreams e suprimir gentilmente tanto met no verso quanto close no verso 2. Vamos ver aqui o exemplo I. Okay? Sobre o exemplo JJ, ele diz: para escrever melodias idênticas, não. Outro approach é tratar a expressão met my love no verso 1 e held me close no verso 2 como agrupamento de palavras, e então dar ênfase ao grupo como um todo. Veja aí no exemplo JJ. Certo? Aí podemos partir para o exercício 11, que diz o seguinte. Número 1. Componha um azão que se encaixe em cada um desses versos de maneira igualitária. 2. Use apenas notas da escala pentatônica de Dó. 3. Use mínimas, semínimas, semicolcheias e pausas de mínimas e semínimas. 4. Não ultrapasse uma oitava. 5. É claro que você deve ser capaz de cantá-lo, certo? Como em todos os outros exemplos que a gente já conversou. Aí uma dica dele. A dica é a seguinte: escute com cuidado as palavras e veja se elas quase se rearranjam sozinhas. Use sua intuição. Certo? Aí podemos passar para o próximo subtítulo do capítulo, que é Palavras e o azão. Agora voltamos nossa atenção para compor a mesma melodia para duas stanzas que se combinem. Stanzas, como a gente já tinha visto antes, é como se fosse o verso para a poesia. Na letra do exemplo KK, os versos 1 e 5 têm o mesmo número de sílabas e os mesmos acentos, assim como os versos 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8. Veja o exemplo KK. Em adição, dentro de cada estanza, o primeiro e terceiro verso se correspondem, assim como o segundo e quarto. No exemplo LL, eu, William Russo, tratei os versos 1, 3, 5 e 7 como sendo A, versos 2 e 6 como sendo B e versos 4 e 8 como sendo C. Veja aqui o exemplo LL. Então podemos partir para o exercício 12, que diz o seguinte. Número 1. Componha um azão para essas duas estanzas depois de pronunciá-las em voz alta 2 vezes. Número 2. Use apenas notas da escala maior de Dó. 3. Use colcheias, mínimas, semínimas e suas pausas. Número 4. Harmonize o que você escreveu com tríades diatônicas menores e maiores de Dó maior, começando ambas as seções azão com Dó e terminando a segunda seção azão com Dó. A primeira seção azão pode acabar com o acorde de Fá ou Sol. E aí uma dica, ok? A dica é a seguinte. Escreva ambos os grupos de palavras abaixo do pentagrama e aí encontre notas que se encaixem neles de maneira igualitária. Maravilha? Então, muito bem, esse foi o nosso vídeo sobre ainda o capítulo 14, Palavras e Música. E terminamos aqui na página 159. No nosso próximo vídeo vamos iniciar por ela o subtítulo mais sobre a cantabilidade, certo? Que é uma expressão que não existe em português, mas foi traduzida humildemente por mim. Então, vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado. Tchau, tchau.